Que o Senhor esteja com o pastor Júnior, Pai. Que as palavras que venham à boca dele sejam do Teu Espírito Santo, Pai. Sejam a repreensão para o amor, para o conserto, Pai. E que nós acreditamos que, habitando nele, o Teu Espírito já fala com cada um aqui. E confirmará e aumentará a fé. Em nome de Jesus, amém. Muito bom dia. Graça e paz do nosso Senhor Jesus, amém? Que maravilhoso estarmos na casa de oração da Rua Orquídea 250 nessa manhã preciosa, né? Agora há pouco estava ali transferindo o meu dízimo à conta da igreja, né? E me veio a memória, né? Nesse tempo tão especial que é ofertar, entregar os nossos dízimos ao Senhor, que em março do ano passado, nós já estamos em março, iniciava a pandemia, né? E foi, assim, um mês humanamente desesperador para muitos de nós. Mas, de forma especial também para mim e para minha esposa, né? Que estávamos ali vivendo de alguns Ubers, aí os Ubers diminuíram. Da ajuda, é claro, dessa igreja que jamais nos desamparou, mas também de aulas, de ofertas aos lugares que nós íamos. E aí, março fechou tudo. Eu falei assim, meu Deus do céu, nós já estávamos grávidos, aí agora vai chegar mais uma barriguinha para ser alimentada aqui em casa. E aí nós estamos sem trabalho nessa pandemia. E olha só, passou um ano, né? E aí agora já em abril, no mês que vem, já vai completar um ano que eu voltei ao mercado de trabalho e que Deus tem ali aberto outras portas, outras formas de sustento para nós continuarmos servindo a Ele, buscando o reino, a sua justiça em primeiro lugar, e Ele tem acrescentado todas as coisas da forma que Ele quer. Amém? Louvado seja Deus. E também me faz lembrar, na semana passada foi a nossa oferta de alabastro. Né? Foi, acredito que uma oferta abençoada, preciosa. E querido, se você não fez parte ainda disso, eu quero desafiar o seu coração. Eu me lembro também que em 2011, em uma primeira assembleia distrital, eu fiquei sabendo pela primeira vez dessa oferta. E eu era um jovem estudante universitário, um serviço muito simples, sempre ajudando pai, mãe, nas despesas domésticas, então vivia muito duro, não é verdade? Estudante vive muito duro. Eu me lembro que naquela ocasião foi dito, nós vamos levantar uma oferta, porque a oferta distrital está aqui muito baixa, nós vamos levantar aqui uma oferta para abençoar as missões do mundo, tal. E ali foi explicada a questão do alabastro também. Estava chegando na igreja, né? Mas eu me senti desafiado. E aí eu pensei, eu virei as moedas, as economias do mês inteiro, e o meu melhor na ocasião era R$15 que eu podia dar. Me lembro. Isso daí, final de 2010 para início de 2011. E eu falei, Senhor, essa daqui são as notas e as moedas de um jovem universitário pobre, não de uma viuvinha pobre, mas esse dinheiro aqui, eu estou tirando aqui algum biscoitinho que eu iria comprar para a hora do intervalo, porque eu nem sairia no intervalo naquela época para não passar aquela vontade, sabe, cheiro, as pessoas comendo açaí, eu nem ia para o intervalo, ficava na sala. Mas amém, eu dei. E louvado seja Deus, porque realmente Ele coloca a generosidade, a fidelidade no nosso coração, né? No ano seguinte, eu comecei a ser promovido no trabalho onde ninguém quase era promovido. E aí, no ano seguinte, eu já consegui dar um pouco mais que 10 vezes mais que aquela oferta. Fiz um voto com o Senhor. Por mês, eu vou dar, então, pelo menos R$15, Senhor, para a sua oferta. Para essa oferta de alabastro. Para que as missões possam avançar, né? E eu louvo a Deus que agora também, já 2011, 10 anos depois, eu, a minha esposa e agora o Danielzinho, podemos, pela graça de Deus, dar algumas dezenas de oferta a mais do que aquela que eu dei há 10 anos atrás. E que agora, já o Danielzinho, a gente ora e sempre pede, Senhor, agora tem uma boca a mais para comer. Então Deus tem provido mais. Você sabe, você que é pai, fica desesperado. Era só eu e a Maili para sustentar, né? Agora tem mais alguém dependendo de nós. Então, Deus também tem aberto as janelas dos céus e derramado a provisão sobre uma vida a mais. Então, desde já, a nossa oferta de alabastro, ela aumentou. A nossa oferta para missões, ela aumentou. Porque desde já a gente quer ofertar pelo Danielzinho. Até que ele possa ser responsável e ele mesmo poder ofertar com os recursos dele. Amém? Então, eu quero desafiar você a ser um ofertante fiel. Para que a igreja, para que a obra, para que as missões, para que a missão de Deus possa continuar avançando. Amém? Louvado seja Deus. 42 dias, né? Desse propósito maravilhoso. E eu queria iniciar esse momento aqui, antes da gente entrar na palavra, agradecendo
a vida de cada um de vocês que compreenderam que isso não veio de mim, mas que veio do próprio Deus, que veio também ao coração do pastor, que veio ao coração dos nossos líderes, né? E que quando isso foi falado, de imediato, o pastor Aldemir, o Tiago, abraçou e nós estivemos aqui, fazendo uma parceria, direcionando uma oração. E hoje, até dentro desse tema que a gente vai trabalhar, lugar de oração, a gente precisa encontrar esse lugar de oração, a gente precisa viver nesse lugar de oração, a gente precisa cultivar e cuidar desse lugar de oração, que é onde tudo inicia com relação às coisas de Deus. E louvado seja Deus pela sua vida, eu tenho certeza que o Senhor te fortaleceu, que você passou irritação, né? Quando você se dispõe a ir orar, você vai ser irritado, você vai ser desafiado. Quando você se dispõe a jejuar, então, você vai ser atormentado e atribulado, um pouquinho pior. Vão te fechar, vão te xingar, vão te perseguir, mas é isso aí. Se fizeram isso com Jesus, vão fazer isso com você também. Está escrito lá em João, capítulo 15, né? Se odiaram ao Senhor também, odiarão a nós. Isso por causa de Jesus, que está sobre as nossas vidas. Mas até aqui, Ebenezer nos fortaleceu, nos ajudou o Senhor, tá bom? E se preparem para mais desafios que Deus vai trazer. E eu espero, já tenho dito e orado muito, que é o seu coração, tá bom? Que traga ao seu coração, para nós sermos desafiados e seguirmos juntos nessa direção enquanto igreja. Amém? Você está aí? Você veio aqui adorar a Deus, orar ao Senhor, ouvir a palavra dEle? Você veio aqui ceiar o Senhor nessa manhã? Hoje é uma manhã de ceia do Senhor, uma manhã preciosa. E quem aqui quer ser desafiado essa manhã? Sabe que algumas das coisas mais preciosas que a gente aprende na vida, a gente aprende através de pessoas e de situações que nos desafiam, sim ou não? Todo mundo tem um professor queridinho, não tem? Que era muito legal, que você jamais esquece. Mas todo mundo também, às vezes, tem algum professor assim que você falava, eu não gostava dele. Na nossa faculdade tinha um professor lá que era creche, mas só que ele nos desafiou, e às vezes conversando com alguns amigos do tempo de universidade, nos desafiou a ser profissionais melhores. Você pegava demais no meu pé. Às vezes eu não gostava da forma, da maneira que ele falava, mas trouxe crescimento, sabe? E eu, pensando, né, acerca disso, quando a gente pensa em lugar de oração, a gente está indo a um lugar, a uma busca intensa, aonde vai nos desafiar, vai exigir renúncia de nós, vai exigir abrir mão de algumas outras coisas, vai exigir ficar chateado com a gente mesmo. Às vezes você vai falar assim, não estou conseguindo fazer outras coisas, mas você está conseguindo fazer o que é prioridade? Então o Senhor cuida das outras coisas, foi isso que Ele falou. Se você busca intensamente o que é prioridade, Ele cuida das demais coisas, Ele acrescenta as demais coisas. E aí eu me lembro sempre de uma historinha com 18 anos. Com 18 anos a gente é o dono do universo, né? A gente existe a versão errada da coisa, a versão certa, e a nossa versão que está acima da certa e da errada sobre as histórias. Na verdade, essa fase começa com uns 11, 12 anos, mas nos 18 a gente chega no ápice dessa versão. E é um jovenzinho com 18 anos passando ali perto da onde eu cresci, né, no Jardim Santo Antônio. Não sei se alguém conhece ali, Avenida Internacional. Tem a paróquia São Paulo da Cruz, onde por diversas vezes eu ia ali, e Deus já tinha algo tão especial sobre a minha vida que eu gostava de acordar cedo e ir para a missa, ouvir as missas do Padre Nelson, era muito preciosa. O único problema é que ele era corintiano, né? Fazia sempre umas piadinhas assim, acho que até inspiraram algumas piadas futebolísticas e sem graças minhas. Mas era muito legal, porque eu sempre pensava o seguinte, eu falava, minha mãe veio aqui essa semana e contou a minha vida para o padre, porque as coisas de Deus, a palavra de Deus sempre vem de encontro a nós, né? Não é? E depois eu descobri que ela não ia, ela não contava nada. Assim como às vezes a gente tem a impressão, alguém contou algum segredo que eu contei para o pastor, para a pastora, para o líder, para o pregador, não é possível. Mas não é, porque Deus nos ama e Ele nos esquadrinha, e Ele sonda o nosso coração, para corrigir coisas em nós que não estão agradando, para nos guiar por um caminho seguro e eterno, né? E aí, ali perto da rua
Ipiranga e da Rua Imperatriz, eu com 18 anos, dono do universo, e com o meu tipão, quem conhece aí o tipão vai lembrar, acelerando muito, 18 anos ali, passei por aquela rua e de repente uma bola veio em cima do meu vidro. E aí eu fiquei furioso, né, chateado, quem que chutou essa bola aqui? E ali eu pensei em parar o carro e tal, mas antes de eu parar o carro já veio um senhorzinho, alterado, de bem avançada idade, provavelmente os seus 60 ou mais anos, melhor idade da vida, é claro, mas também uma idade avançada. E ele estava alterado porque dava para perceber que ele já havia tomado uns goró, sabe, naquele dia. E aí, alguém que é o dono do universo, né? O que você vai pensar diante de uma situação dessa? Eu vou xingar esses meninos aqui, que chutaram a bola no meu carro, e ainda vou dar uma surra nesse velho. Foi o que eu pensei naquela situação, naquele momento. Eu desci já do carro, né? Encostei o carro, e desci já com a minha mão fechada, quem me conhece também sabe, fazia academia, puxava um bom pino no supino naquela época, forte. Então, não estava temendo morte, nem vida, nem jovens e nem velhos. E eu pensei assim, agora, o que ele vai querer falar para mim, né? E Deus, ele é tão maravilhoso que, às vezes, no momento que a gente é mais desafiado, é onde a gente vai aprender maiores lições. Porque naquele dia, naquela tarde, não lembro se de sábado ou de domingo, eu aprendi uma das lições belas da minha vida. Aquele velhinho embriagado, ele parou ali na minha frente, com o dedo apontando na minha cara, e eu com a mão fechada, desejando bater nele, ele falou assim para mim, jovem, presta atenção que sempre atrás de uma bola existe uma criança. Sempre atrás de uma bola existe uma criança. Eu saí do meu posto de dono do universo naquele momento, eu murchei ainda com raiva, mas eu pedi perdão, né? Meus pais me deram educação. Pela educação que eles me deram, eu jamais agrediria um idoso, nem alguma outra pessoa, embora às vezes a gente deseje fazer isso. Naquela situação, eu peguei, recolhi a minha insignificância, pedi perdão. Ô, gente, perdão aí, rapaziada, perdão. E voltei pro carro. Nunca mais, gente, se eu ver uma bola, um pipa assim lá no fundo, eu já vou dar uma diminuída na velocidade do carro. Porque eu aprendi uma lição preciosa para a minha vida. Atrás de uma bola sempre tem uma criança. Tá certo? Hoje eu quero ler com vocês Atos, capítulo 16. É um texto um pouquinho longo. Então, eu acho que vale a pena. Aí você fica bem atento agora, fala para a pessoa que está do seu lado aí, ei, me ajuda a prestar atenção nesse texto aqui, porque Deus vai falar com a gente. Amém? Mesmo assentados, mas com o nosso coração reverente. Aqui é o mesmo que dizer, abra sua Bíblia em Filipenses 0, né? Porque aqui é o nascimento da igreja de Filipos, tá bom? A partir do verso 6, diz assim a palavra do nosso Deus. Atos 16, a partir do verso 6, diz assim a palavra do nosso Deus. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mícia, tentaram entrar em Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mícia e desceram em Trode. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Verso 11. Partindo de Trode, navegamos diretamente para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito. E ali ficamos vários dias. No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, aonde esperávamos encontrar um lugar de oração. Você poderia repetir isso comigo? Onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres
que haviam se reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou, dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Certo dia, indo nós para o lugar de oração. Você poderia repetir isso comigo? Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhação. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando: esses homens são servos de Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus, eu ordeno que saia dela. E no mesmo instante o espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e o arrastaram à praça principal diante das autoridades e, levando-os aos magistrados, disseram: esses homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. Verso 22. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados lhe ordenaram que se retirassem as roupas e que fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando. Você poderia repetir isso comigo? Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos ouviam. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas das prisões, desembanhou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não façam isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus. E ele e todos de sua casa, naquela mesma noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram seus soldados ao cárcere com esta ordem: solte esses homens. O carcereiro disse a Paulo: os magistrados deram ordem para que você e Silas sejam libertados. Agora podem sair e vão em paz. Mas Paulo disse aos soldados: sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente, sem processo formal, e nos lançaram na prisão. E agora querem livrar-se de nós secretamente? Não! Venham eles mesmos e nos libertem. Os soldados relataram isso aos magistrados, os quais ouviram Paulo e Silas, que Paulo e Silas eram cidadãos romanos. Ficaram atemorizados, vieram para se desculpar diante deles, e conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhe que saíssem da cidade. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram para a casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram. Então partiram. Pai, muito obrigado pela sua palavra. Nós já oramos, Senhor, mas é uma alegria poder orar uma vez mais e pedir que seja o seu Espírito a falar conosco. Necessitamos te ouvir, Senhor, então te pedimos, fala aos nossos ouvidos, fala ao nosso coração, fala à sua igreja, fala ao seu povo, em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Amém? Quem leu mais a Bíblia hoje aí do que a semana inteira fala misericórdia, meu Deus. Pega nós, Senhor.
Gente, esse texto muito precioso narra o nascimento da igreja em Filipos. Paulo está partindo para essa igreja missionária, para uma igreja que iria se tornar uma igreja missionária, né? E muito legal, porque o texto inicia dizendo aí que Paulo é impedido pelo Espírito Santo de ir para o Ocidente, de ir para a Ásia. O que Paulo estava querendo fazer, gente? Fazer a obra de Deus, fazer a vontade de Deus, anunciar o Evangelho, pregar o Evangelho. E quem que impediu Paulo? Não foi o diabo, gente. O Espírito Santo é soberano sobre as nossas vidas, e ele tem uma vontade que é gradativa, boa, agradável e perfeita. Talvez Paulo pudesse ter insistido, assim como nós às vezes ouvimos a voz de Deus, a voz do Espírito, pensamos assim, não, aqui não, por aqui não, isso daqui não, isso aqui já é para ter sido extinguido, extirpado, para ter saído da minha vida, mas a gente fala, mas eu quero, mesmo assim eu quero. A minha vontade é igual a do Júnior com 18 anos. Ela é forte. Mas, louvado seja Deus, que trouxe ao coração de Paulo, por meio do Espírito Santo, a certeza de que não era para ir à Ásia, com Silas. Não era para ir à Ásia, com Lucas, porque muito provavelmente a forma no qual Lucas narra aqui esse texto, ele estava junto, partindo nós, indo nós, voltando nós. Lucas possivelmente estava junto nessa viagem, nessa abertura da igreja na Europa. E gente, isso é tão fantástico, né? Interessante que até hoje muitas nações no Oriente estão imersas em trevas. Você vê para lá milhares e milhares de deuses, e eles acreditam naqueles milhares, acreditam que vaca é Deus, que rato é Deus, que boi é Deus, que tudo é Deus. E até acreditam no Deus verdadeiro, mas como que um Deus com D minúsculo, não como um Deus que tem todo o poder e que é o único Deus verdadeiro, como nós acreditamos, como nós sabemos que é a verdade. E já no Ocidente nós vemos que com a chegada do apóstolo Paulo à Europa, a realidade é completamente diferente, que a Europa foi imensamente enriquecida em todos os aspectos com a chegada do Evangelho. Nós não sabemos qual seria ali a realidade, mas nós sabemos que ali então o Evangelho vai chegar. E por que Filipos, uma cidade tão estratégica, uma cidade fundada pelo pai de Alexandre o Magno, Alexandre o Grande, né? Por Filipe Magno. E então essa cidade se chamava assim em honra, em homenagem ao próprio Filipe da Macedônia. E essa era uma cidade de muito boa conexão entre o Oriente, entre o Ocidente, entre a Ásia, entre a Europa, e era um lugar de solo fértil, era um lugar de água, né? Onde a gente tem um lugar de água, sabe que vai ser um lugar próspero. E aquele lugar também, por ser uma colônia do Império Romano, como nós podemos ler aí no verso de número... Deixa eu ver onde que é... Acho que era no 13. Não deu para... Vou buscar aqui, irmãos, para nós. É o 12, isso, obrigado, Davi. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana, e era a principal cidade daquele distrito, e ali nós ficamos muitos dias. Então, aquela era uma cidade estratégica, né? Deus sempre coloca servos dele para iniciar trabalhos em lugares estratégicos, porque ele deseja que o reino avance, que o evangelho possa alcançar corações, que a palavra possa ser anunciada e trazer salvação, e trazer prosperidade, trazer paz, e estabelecer ali o reino de Deus através de homens e de mulheres dele. Então, aqui a gente vê essa realidade, Paulo chegando a Filipos, muito possivelmente acompanhado de Silas e de Lucas. E gente, que maravilhoso, porque não é ali propriamente dita a presença de Paulo que vai trazer essa prosperidade, assim como não é a nossa presença que pode transformar o ambiente, mas sim a presença de Deus em nós. E Paulo, que havia sido um homem transformado pelo Evangelho, que havia sido um homem forjado no seu caráter, agora aonde ele está indo, então Jesus está indo junto com ele,
como Ele mesmo prometeu: vocês vão a todas as nações, a todos os lugares, a todas as pessoas, preguem o Evangelho, mas só que eu estarei com vocês todos os dias. E aqui então, de fato e de verdade, isso vai acontecer. Paulo chega até ali, e para mim esse um dos textos assim mais ricos da palavra de Deus, porque vai mostrar a conversão de 3 pessoas bem diferentes, de algumas famílias bem diferentes, de realidades bem distintas. Mas ainda antes dessa conversão, desse fato e desse acontecimento, eu fiz questão de nós lermos aqui e destacar isso enquanto nós líamos, que Paulo, enquanto estava ali desejando o avanço das missões, o avanço do Evangelho, o avanço do reino de Deus, existia uma coisa que era prioridade, e no verso de número 13 nos afirma, e eu quero perguntar para vocês, o que é que Paulo e Silas estavam procurando antes de encontrar Lídia? No verso de número 13, quando eles saem no sábado da cidade onde eles estavam, o que eles estavam procurando? Eles estavam à procura, que eles haviam ouvido que havia por ali. Ali muito possivelmente não havia uma sinagoga, porque deveriam, para poder ser estabelecida uma sinagoga, deveriam haver pelo menos 10 judeus piedosos. Então era na praça mesmo o lugar da oração. E então Paulo está indo atrás desse lugar de oração. O que Paulo está procurando juntamente com Silas e com Lucas? Um lugar de oração. Deixa eu perguntar para você. Inclusive o filme O Quarto de Guerra nos ajuda muito bem nisso, né? Um filme recomendadíssimo. Na quinta-feira eu recomendei 2 filmes aqui, nas perguntas que são a frigideira que essas meninas fazem com a gente aí. Eu indiquei 2, Para Salvar uma Vida e Mais do que Vencedores, mas Quarto de Guerra também é um desses filmes inesquecíveis. Um filme maravilhoso, onde é cultivado, é instalado e é ali valorizado um lugar de oração. E Paulo, juntamente com Silas, estavam procurando um lugar de oração. Deixa eu te perguntar, como é o seu lugar de oração? Essa casa é uma casa de oração? É um lugar de oração? Ela é boa? Ela é valiosa? Ela tem gerado vida sobre o seu coração? Mas ela é maravilhosa, mas ela é o bastante? Ela é suficiente? Não. Aonde é o seu principal lugar de oração? Aonde são os seus lugares de oração? Onde é o seu lugar de oração no seu trabalho? Aonde é o seu lugar de oração no seu lar? Aonde é o seu lugar de oração no seu caminho para o trabalho? Paulo e Silas estavam procurando um lugar de oração, porque a busca desses homens era uma busca intensa. Era uma busca contínua, e aquele que escreveu orai sem cessar, orai continuamente, ele precisava dar o exemplo, né? Então ele deu o exemplo para nós, de como alguém que realmente cultivava o hábito da oração, tinha um ministério de oração bem estabelecido e priorizava aquilo acima de todas as coisas. Então, procurando um lugar de oração, quem ele vai encontrar? Verso de número 13 vai dizer: assentando-se, começaram a falar as mulheres que ali estavam. E certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. Então, gente, perceba só, Paulo está procurando um lugar de oração, ele vai encontrar algumas pessoas, e diante daquela conversa, daquela situação, ele vai começar a bater um papo, ele vai começar a trocar uma ideia. E o interessante é que a Bíblia não diz aqui que Paulo então e Silas oraram ou que não oraram. Não diz que sim e não diz que não, mas diz que uma ponte ali foi criada, uma ponte de relacionamento, uma ponte de diálogo, uma ponte de conexão, e que ali diante daquela conversa, Deus abriu o coração daquela mulher piedosa, que já era uma mulher temente a Deus, que já era uma mulher que cria em Deus,
mas que era uma mulher que ainda precisava ter o seu coração transformado. E por intermédio de quem Deus vai fazer isso? Por intermédio de um homem, de homens, que conheciam o lugar de oração e que estavam em busca do lugar de oração, e que cultivavam o lugar de oração, e que buscando aquele lugar de oração em Deus, Deus abriu o coração. E Deus abre então aqui o coração não somente dela, mas o Senhor abre o coração. Na continuidade do texto, ela é batizada e toda a sua casa. E Deus abre o coração, sabe para quê? Para entender a pregação do Evangelho, porque Paulo aqui no verso de número 14, vai dizer que estava dizendo as palavras concernentes ao reino de Deus, as palavras do Evangelho, estava explicando para Lídia, que já crê em Deus, que há somente um caminho, há somente uma verdade, que há somente uma vida, que existe somente um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então aquela mulher crê, aquela mulher é batizada, aquela mulher é salva, e juntamente com ela, a sua família também crê, a sua família também é salva. E na casa de Lídia é estabelecida o primeiro grupo pequeno, o lugar das reuniões de oração, a sede da igreja de Filipos. Ela nasce, ela inicia na casa de Lídia. Mas você percebe só que o Deus da obra vem antes da obra de Deus. Paulo estava procurando um lugar para ter intimidade com Deus, para ter relacionamento com Deus, e aí enquanto ele está procurando isso, Deus vai abrindo o coração de uma mulher, Deus vai dando a oportunidade da gente falar com as pessoas. Às vezes a gente fica assim, nossa, eu quero ser usado por Deus, eu quero ser usado, eu quero ter autoridade, eu quero falar de Deus para as pessoas, mas aí as oportunidades elas não aparecem, porque nós negligenciamos o lugar de oração. Quando nós buscamos a Deus, as demais coisas são acrescentadas, inclusive as oportunidades de falarmos dEle, de estabelecermos o reino dEle, de anunciarmos o seu Evangelho. É Ele quem traz as oportunidades. Quando nós ficamos por tantas vezes buscando oportunidades e negligenciamos o lugar secreto, o lugar da oração, a gente vai tentar abrir portas com a nossa própria chave, com a nossa própria força, da nossa própria forma. E sabe o que acontece? O coração das pessoas vão ficando mais distante de Deus, mais distante do Evangelho, mais distante de nós mesmos. Agora, quando o lugar de oração ele é prioridade, a gente fala meia palavra, e o Espírito Santo é quem convence, e é o Espírito Santo quem abre o coração, porque o lugar de oração está sendo valorizado. Mas o texto vai continuar, gente, dizendo que depois da igreja ali plantada, depois da igreja iniciada na casa de Lídia, Paulo vai sair dali. No verso de número 16 vai acontecer que indo nós, possivelmente Lucas com eles, para onde que eles estão indo? Agora a gente saiu da casa de Lídia, agora Deus já fez, passaram ali alguns dias, agora ali eles já trocaram experiências, agora ali eles já batizaram, agora ali há mais filhos de Deus, empoderados, capacitados, instruídos pelo próprio Deus a fazer outros discípulos. Agora nós vamos seguir a caminhada, e agora nessa caminhada a missão foi cumprida, agora terminou, agora a gente não precisa mais nem orar, né meu? Olha só aí que Deus já fez, a Bíblia não afirma se eles oraram ou não, mas aqui Deus já fez a obra, então agora vamos seguir, já terminou a nossa missão aqui. Não, no verso de número 16 vai dizer que aconteceu que indo nós para o lugar, para onde é que eles estavam indo? O que é que eles estavam buscando incessantemente? E eles estavam então buscando uma oportunidade de orar. Agora a gente vai conseguir orar, agora beleza, Deus já fez aqui, mas a gente quer Deus, a gente quer a presença de Deus, a gente quer buscar Deus, para que Ele nos direcione. A gente nem queria estar aqui em Filipos, na Europa, a gente queria estar na Ásia, mas já que Deus nos mandou aqui, então a gente precisa buscar a direção dEle. Então vamos buscar um lugar de oração, agora a gente vai conseguir. Mas quando eles estão indo para o lugar de oração, é isso que acontece? Não. Quem vem ao encontro? Uma jovem possessa por um espírito adivinhador, o qual dava grande lucro aos seus senhores adivinhando. E aí essa jovem começa a seguir eles. Seguindo a Paulo e a nós, essa jovem clamava dizendo: estes homens são servos de Deus Altíssimo, e nos anunciam o caminho da salvação.
Gente, o que parece hoje na igreja moderna é que o quê? Depois desses nossos 42 dias, tudo que o homem quer é um aplauso. Nossa, meu Deus, como você é um servo do Deus Altíssimo. Mas homens e mulheres de Deus, eles não andam atrás de reconhecimento, atrás de aplauso, atrás de confete, atrás de likes, atrás de curtidas, não. Isso daqui, o homem de Deus, ele quer ser conhecido no céu. E é por isso que Paulo e Silas estavam querendo orar. Eles não estavam ali para realizar o ministério deles. Eles estavam ali para estabelecer o reino de Deus sobre aquele lugar. E aí, aquela mulher começa, um servo de Deus, vos anunciam. Beleza, tá bom, somos servos de Deus, somos servos de Deus. Estamos aqui. 1 dia, 2 dias, 3 dias. Aí que no verso de número 18 vai dizer, isso se repetia por muitos dias. Então Paulo já ficou indignado. Não, meu Deus do céu, eu não sou servo de Deus, essa mulher está aí, enriquecendo os senhores, sendo usado pelo diabo, um espírito de adivinhação, uma jovem cheia de futuro, uma jovem cheia de sonhos, uma jovem cheia de esperança, sendo usada como uma escrava de Satanás, para adivinhar a vida dos outros. Espírito de adivinhação, fonte de lucro. Então, Paulo, indignado, disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu te mando, eu te ordeno, se retira dela. Não entrevistou o Espírito? Não deu o microfone para o Espírito? Em nome de Jesus eu te ordeno, retira-te dela. E na mesma hora o Espírito saiu. Vendo os seus senhores que se desfizera a esperança do seu lucro, agora, meu Deus, a jovem, o demônio, espírito de adivinhação, saiu da jovem, mas o espírito de ira se apoderou dos seus senhores. E aí aqueles homens vendo isso, que o seu lucro, que a sua esperança de lucro havia se desfeito, eles agarram Paulo e Silas e o arrastam para a praça, na presença das autoridades, levando aos pretores, levando aos soldados ali romanos, disseram, estes homens estão perturbando a nossa cidade, eles estão propagando costumes. Mentira, estavam propagando o reino de Deus. E aí o texto vai seguir dizendo que se levanta uma multidão contra eles, rasgam as vestes deles, açoitam eles, e depois de darem muitos açoites neles, os lançam no cárcere, ordenando que o carcereiro os guardasse com toda segurança. Meu Deus, que vida atribulada, né? A gente só queria orar, a gente só está buscando um lugar de oração. A gente queria orar, passou vários dias na casa de Lídia. Amém, glória a Deus. Deve ter sido bem tratados, comido uma comida típica. Passam ali alguns dias, agora a gente quer orar. Estamos indo orar. Mas uma jovem com espírito de adivinhação. Essa é a nossa realidade. Enquanto a gente está indo no lugar de oração, e quando a gente tem um lugar de oração, Deus vai colocando diante dos nossos olhos as realidades do mundo. E às vezes a gente pode até ver uma vez, e aí às vezes o nosso coração não é como o de Jesus, compassivo, Mas aí a gente vê 2 vezes, e aí aquelas situações às vezes até falam, são homens de Deus. O homem de Deus está indo orar. Mas o Espírito de Deus vai gerando uma indignação no nosso coração. Ele vai gerando justiça no nosso coração, para transformar as injustiças e as realidades de escravidão do mundo em lugar justo, em lugar de igualdade, em lugar de paz. E aí Paulo se toma então de uma indignação por aquela situação, e ele vai, movido por aquilo que estava dentro dele, pelo Santo Espírito de Deus, dizer uma ordem àquele espírito maligno. Em nome de Jesus Cristo, sai. Aquela jovem é liberta, louvado seja Deus. Ao que dá a entender pelo contexto da igreja de Filipos, ela também se converte. Embora a Bíblia não narre, nós temos uma base para crer nisso. Porque todas as vidas que Paulo aqui está tocando através do Espírito Santo, elas estão se convertendo.
Mas a vida de um servo de Deus, ela não é só de, em nome de Jesus, sai, não. Ela vai ser uma vida de injustiça sobre ele mesmo. Vai ser uma vida de perseguições. O reino de Deus não é uma colônia de férias. Férias é bom, 15, 20, 30 dias no ano. Mas férias é só um período. É só um tempo de descanso, é só um tempo de renovo. Porque nessa vida mesmo nós vamos ter aflições e nós não vamos fugir dessas aflições. Nós queremos essas aflições porque é com muitas aflições que importa nós herdarmos o reino dos céus. Parar de sofrer só na glória, quando nós estivermos com o nosso Senhor, com o nosso Salvador. Mas nós sabemos que nós precisamos ter bom ânimo. E ali então Paulo vai ser injustiçado, vai ser acusado no que não fez, vai ser julgado pelo pretório, pelos soldados romanos, vai ser chicoteado. Então muito provavelmente quando ele escreve aos Coríntios tomou 5 vezes, 40 chibatadas menos uma, 39 porque o soldado um cidadão romano só poderia tomar até 39, então a gente faz vezes 5, burla a lei de qualquer forma, vai apanhar, vai ser levado à prisão, um lugar insalubre, não a prisão igual de hoje não, não era uma prisão como a de hoje, que às vezes parece que somos nós que estamos presos, porque lá há muito mais regalias do que para nós que trabalhamos. Ele vai ser lançado ali, ferido, humilhado, xingado, possivelmente um calabouço ele estava, como eram as prisões. E por ser alguém que eles queriam humilhar mesmo, talvez na parte de baixo, onde cairia os bolos fecais e os dejetos e as urinas dos outros presos que estavam ali em cima. Por que isso está acontecendo com eles mesmo? O que eles estavam procurando? Eu não sei vocês, mas às vezes eu fico irritado com coisa muito menor na minha vida. Esses camaradas estão ali. Aí eu penso assim, se fosse eu, ia dizer assim: Senhor, eu só queria um lugar de oração. Onde que eu vim parar? Eu queria ir para a Ásia, o Senhor me enviou para a Europa. Eu nem queria estar aqui. Quer saber? Eu vou pagar esse tempo aqui de prisão, mas eu não quero mais saber não do seu reino, do seu evangelho, da sua palavra. Essa vida de cristão aí, quer saber? Não é para mim não. Eu até quero te orar, quero te buscar, mas o Senhor coloca eu para pregar a sua palavra, aí coloca esses espíritos malignos para me expulsar. Eu estou aqui fazendo a sua obra, buscando orar, e venho parar em uma prisão. Mas aí aqui no verso de número 24 vai dizer que o carcereiro, recebendo tal ordem, levou para o cárcere interior e lhes prendeu aos pés do tronco. Então passa a tarde, chega a noite, e talvez você, como eu, estaria ali agora chateado, Talvez fazendo amizade com os parça ali para saber como é que a gente foge desse negócio. Eu não merecia estar aqui não, mas se você me ajudar, a gente foge dessa prisão. Eu quero sumir daqui. Eu quero viver a minha vida. Mas Paulo e Silas não. Tudo que Paulo e Silas queriam é um lugar de oração. E por volta da meia-noite, eles oravam. Eles cantavam louvores a Deus.
E os seus companheiros o escutavam. Demorou, hein? Mas eles conseguiram achar o lugar de oração. Porque na verdade não existe um lugar de oração. Na verdade eles conseguiram um tempo para orar agora. E se o lugar não era o mais ideal, se não era uma sinagoga, se não era uma praça, vai aqui mesmo nessa prisão. Vai ser aqui mesmo. E os companheiros de cárcere ouviam, mas existe alguém que tem o ouvido muito mais sensível do que os companheiros de cárcere. O Deus que fez os ouvidos ouvia a Paulo e Silas também. E o verso 26 diz que de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Se abriram as portas, se soltaram as cadeias e todos. E o carcereiro despertou do sono. E abertas as portas do cárcere, puxando a espada, aquele carcereiro, agora uma terceira figura nessa história. Um funcionário público desse tempo. Companheiro da Dona Luzia. No quadro de funcionários públicos de Osasco. Não, em Bugaçu. Ele fica em choque, porque eu não sei o que estava acontecendo ali na sua vida, mas o fato daquele terremoto ter aberto o cadeado, as grades, os portões do cárcere, se aqueles homens fugissem, era a sua própria vida que estava em risco. Por juramento, o soldado romano tinha que guardar. E aqui foi dado ordens expressas para tomar ainda mais cuidado com aqueles homens. Então aquele homem desperta do sono, puxa a espada desejando se suicidar, supondo que os presos houvessem fugido, mas Paulo brada em alta voz: não faça mal nenhum a você, nós estamos todos aqui. O plano de Paulo não era fugir daquele lugar, porque ele sabia que a sua vida quem governava e guiava era o próprio Deus, e que o lugar de oração é onde ele está. O lugar de oração é onde você está. O lugar de oração é onde nós estamos, porque o lugar de oração é somente um coração contrito e quebrantado, no qual Deus não despreza, no qual Ele habita, no qual Ele ouve, no qual Ele atende, no qual Ele revela as coisas grandes e profundas, no qual nós ainda não sabemos, no qual Ele ouve do céu um coração que é um lugar de oração, no qual Ele perdoa os pecados desse coração, no qual Ele sara a terra desse coração. Então Paulo diz: não faça mal nenhum, e depois esse guarda então se prostra diante de Paulo e Silas, e trazendo eles para fora diz: o que eu devo fazer para ser salvo? Paulo e Silas respondem: crê no Senhor Jesus e serão salvos, você e os da sua casa. É óbvio e claro que a salvação individual, que a fé daquele homem não podia salvar ninguém da sua casa. Mas através daquele homem que era o sacerdote do seu lar, que era o homem do seu lar, que era o responsável, o provedor do seu lar, Paulo e Silas puderam ir até aquela casa. E ali eles também pregam a palavra. Então eles creem. E antes de ser batizado, aqueles que foram usados para torturar Paulo, são agora aqueles que vão limpar as feridas dele. São aqueles agora que vão oferecer uma refeição a ele, que vão cuidar dele. As pessoas estão nos observando. Uma pergunta que surge desse texto todo é: o que você faz diante das suas tribulações, dos seus dias nublados, ruins e difíceis? Paulo e Silas se juntaram para orar ao Senhor e para cantar hinos de louvor ao Senhor. E a pergunta que sempre fica, né? O que eles cantaram? Eu sempre tenho essa dúvida. Eu imagino que ali eles compuseram: te louvarei, não importam as circunstâncias, perto quero estar junto aos teus pés.
Tantas canções que às vezes nós cantamos sem compreender o que estamos cantando. E sem nos importar em vivê-las. Eles ali viveram essa canção. Eles ali oraram. Eles ali depositaram a sua vida diante dos pés do Senhor. Sabendo que vale mais estar na Europa, em Filipos, em uma prisão, em uma masmorra insalubre, fazendo a vontade de Deus, do que estar em qualquer outro lugar no mundo, fazendo a sua própria vontade e longe de Deus. Então, queridos, aqui é muito lindo, esse texto é muito lindo, porque Deus alcança, no início da igreja de Filipos, 3 diferentes raças. Lídia, uma asiática, essa jovem, uma jovem grega, e o carcereiro, um cidadão romano. Ele alcança 3 tipos de classes sociais diferentes. Lídia era uma empresária de púrpura. Púrpura finíssima, raríssima naquele tempo. Um baita trabalho para fazer essa púrpura. Uma jovem escrava. E um soldado de classe média, um funcionário público. É tão interessante que existem pessoas que se convertem ouvindo a suave voz do Senhor em uma reunião de oração como Lídia. Não precisa de gritaria, não precisa de muito barulho. Enquanto Paulo pregava, o Senhor abre o coração de Lídia para crer no Evangelho. Interessante que existem pessoas aprisionadas e que a igreja do Senhor precisa ir até elas no caminho. Aquela jovem escrava encontrou com Paulo no caminho. E a indignação que o Espírito gerou no coração de Paulo a libertou das cadeias, das prisões e dos grilhões que a amarravam. Agora ela é uma jovem liberta. E existem pessoas que necessitam de um terremoto sobre a sua vida. Às vezes de um acidente, de uma enfermidade, de algo radical. E nada errado com nenhuma dessas situações, com nenhum desses casos. É o mesmo Deus que abre o coração, é o mesmo Deus que quebra a escravidão, é o mesmo Deus que abre as portas da prisão. A grande chave de tudo isso é que no sofrimento ou na alegria, nós precisamos estar no lugar de oração. A intenção precisa ser de orar. E a pergunta que fica para nós orarmos essa manhã preciosa de ceia do Senhor é: quantos anos você tem? Onde é que você está hoje? Normalmente eu tenho uma voz assim mais tranquila, né? Não como daquele homem que me ensinou uma lição estando embriagado há 13 anos atrás, na rua Ipiranga. Talvez para você hoje eu seja esse homem alterado, que talvez está dizendo alguma coisa que desagrada a você, porque a nossa carne, ela não gosta de orar não, ela não quer saber do lugar de oração, ela negligencia. A nossa carne quer saber do lugar de oração como se fosse um anti-inflamatório, um analgésico, um dipirona. Quando as coisas apertam, nós queremos orar. Talvez essa manhã eu seja como aquele homem alterado. Posso estar aqui dizendo coisas não minhas, mas da palavra de Deus, que estão te desafiando. Mas o meu desejo é que, como uma frase que ficou no meu coração naquela ocasião, por detrás de uma bola sempre há uma criança. Que talvez se você esquecer tudo que foi ministrado, tudo que foi falado e pregado aqui essa manhã, que você possa se lembrar de uma única coisa, nesse dia 7 de março de 2021. Por detrás de um avivamento sempre há muita oração.
Por detrás de uma igreja viva e relevante, sempre haverá muita oração. Por detrás de uma família forte e saudável, que é sal no mundo, sempre há oração. Por detrás de um jovem santo e cheio do Espírito Santo, sempre haverá muita oração. Por detrás de uma história vitoriosa e feliz em Deus, sempre haverá muita oração. Por detrás de decisões e de escolhas que vão marcar a sua eternidade e que vão fazer coisas eternas, como a igreja de Filipos foi, sempre haverá pessoas buscando um lugar de oração. E é nesse lugar que nós devemos estar. É esse lugar que nós queremos buscar. Se você quer procurar esse lugar incessantemente, incansavelmente, e viver nesse lugar, vivendo os milagres de Deus, a vontade de Deus, se coloque em pé para nós orarmos essa manhã. E busque isso incessantemente, busque isso incansavelmente, busque isso até encontrar. Jesus disse que nós o buscaríamos e o encontraríamos quando nós o buscássemos de todo o nosso coração. Ele está disponível essa manhã para nós. E por detrás de qualquer coisa que seja eterna, qualquer coisa que seja boa, que seja agradável, que seja perfeita, sempre haverá muita oração. Essa manhã o Senhor quer mudar a nossa trágica negligência para com a vida de oração. Ele quer nos fazer dia após dia, sem cessar. Às vezes 3 minutos de manhã, 5 à tarde, 10 à noite, ou vice-versa. Mas que nós estejamos sempre atrás de um lugar de intimidade, de comunhão, de busca, de conversa com Ele, de direção para as nossas vidas com Ele. Não tratando mais como um mal necessário. Quando o bicho pegar eu oro, não. Mas como um bem indispensável. Não há nada igual, não há nada melhor do que estar na presença de Deus, orando e cantando a Ele cânticos de adoração. Você precisa ter uma vida de oração. Você precisa descobrir o que é isso. Antes que os seus dias, que a sua juventude, que a sua vida acabe. E lá no céu, irmão, é relacionamento com Jesus, 24 horas, o dia inteiro. Coisa boa. Quem não tem isso aqui na terra, vai ficar perdido lá. E ninguém vai estar perdido. Lá só estarão aqueles que foram encontrados por Jesus Cristo aqui. Ele nos encontra essa manhã. E talvez quando você for para o lugar de oração, vão acontecer situações difíceis. Situações que você não gostaria, mas você vai estar sendo usado por Deus. E a qualquer momento, na brisa suave, Deus pode abrir corações, quando você estiver falando dele. Ou Ele pode, ainda assim, fazerem surgir terremotos nos dias de hoje, para quebrar prisões, e para salvar pessoas para o reino do Filho do seu amor. Coloque seu coração agora no lugar de oração em Deus. Converse com Ele. Se você quiser vir à frente ou se ajoelhar no seu lugar, mas faça uma oração sincera, verdadeira, diante do nosso Deus. Pai, nós, nessa manhã preciosa, estamos aqui reunidos na casa de oração, e nós te buscamos, Senhor. Buscamos a sua face, buscamos a tua presença, a tua glória, Deus. Buscamos quem o Senhor é. Queremos, ó Pai, estar no lugar de oração, na brecha, Pai, orando, te buscando de todo o nosso coração, meu Pai. Aviva, Pai, a tua obra sobre a tua igreja nesses dias, Senhor. Nos coloca no lugar de oração, Pai. Ah, Pai, nós queremos fazer parte do que o teu Espírito está fazendo, Senhor. Antes que os dias se acabem, que o tempo se esgote, o Senhor venha buscar a sua noiva. Nós queremos desfrutar, meu Pai, sendo o instrumento do Senhor na libertação de jovens. Queremos ser, meu Pai, o instrumento do Senhor, anunciando o teu evangelho genuíno, e que o Senhor abra corações enquanto a tua palavra é anunciada. Queremos, meu Pai, que diante de perseguições, diante de injúrias e de calúnias, meu Pai,
Que o terremoto, Pai, venha abrindo prisões, quebrando grilhões, meu Pai, e destruindo as obras das trevas, enquanto nós te adoramos, enquanto nós te buscamos, enquanto a tua igreja ora, Pai, o Senhor trabalha. Enquanto, Pai, oramos, o Senhor luta por nós. Enquanto buscamos o Senhor cuida de todas as coisas, Pai, que nós precisamos. E nessa manhã, Deus, nós reconhecemos a nossa necessidade, queremos te buscar de todo o coração, queremos acumular tesouros eternos nos céus, aonde os ladrões não minam, não roubam, Pai. Pai, dá um desespero em nosso coração por te buscar, por estar na sua presença, Pai. Nos ensina a orar sem cessar, nos ensina a orar com fé, nos ensina a orar segundo a vontade do Senhor, nos ensina, meu Pai, a orarmos no nome, sobre todo nome, no nome do nosso Senhor Jesus, orações de adoração, orações de arrependimento, orações de intercessão, orações de gratidão, meu Pai, orações que pedem segundo aquilo que está no seu coração, Pai. Queremos pedir e receber, porque vamos pedir segundo a vontade do Senhor. Queremos pedir e receber, porque pediremos segundo o que está no seu coração, Pai. Levanta uma igreja intercessora, apaixonada pela sua presença, apaixonada pelas pessoas, que sempre está em busca do lugar de oração, Pai, no trabalho, no lar, no mercado, na rua, no carro, na igreja, porque o Senhor é o nosso lugar de oração e nós estamos em Ti, Pai. Mais perto eu quero estar, meu Deus, de Ti. Ainda que seja dor que me una a Ti, sempre hei de suplicar, mais perto eu quero estar, mais perto eu quero estar, meu Deus, de Ti. Aleluia, aleluia. Mais perto nós queremos estar de Ti, Senhor. Obrigado por essa palavra, obrigado por esse tempo, Senhor. Nós, no mesmo Espírito, nós vamos ainda participar de algo tão importante para a igreja, Senhor, tão necessário, tão atual. Nós vamos participar do banquete da graça. Momento este que o próprio Jesus, sendo Deus, sendo homem, estava reunido com os seus discípulos. E ali no meio daqueles discípulos havia alguém também que não compactuava, logo em seguida
as pessoas que estão sendo postadas, ó Deus, sendo curadas. Quando olhamos, ó Deus, os médicos, ó Deus, os enfermeiros, que não abandonaram o barco, estão encarando esta pandemia, para dar resposta também. Nós reconhecemos, Senhor, também como a pastora Márcia cantou aqui, que o governo da terra, as autoridades da terra, reconheceram que a igreja é essencial, Deus. Nós estamos aqui, Deus, para dizer que nós somos a resposta em meio ao caos. Que a palavra, Deus, no meio destes terremotos, no meio do terremoto que aconteceu naquele lugar, conforme o pastor pregou, não foi um terremoto, Deus, para afundar o barco, para fazer com que eles desistissem. Não. Foi o terremoto que restaurou a vida de um soldado e alcançou sua casa. Senhor, muitos terremotos estão acontecendo, mas nós cremos que em poucos dias a bonança virá. E nós vamos chegar vitoriosos no final. O Senhor está conosco. No nome de Jesus. Pode se assentar, vou ministrar ceia, queridos, rapidamente. E eu, pensando acerca da ceia do Senhor, pensando que as autoridades reconhecendo que é essencial pensando acerca desse momento tão difícil que Jesus estava vivendo. Mas Jesus estava lá, porque ele precisava ensinar os seus discípulos acerca da esperança. Ele precisava ensinar os discípulos que eles deveriam continuar a missão, eles deveriam participar desse banquete. Eu imagino, queridos, se no meio de tantas notícias ruins, os médicos também se trancassem em suas casas, os enfermeiros, a segurança pública, os mercados não mais abrissem, os agricultores não mais plantassem, como é que seria? Eu quero dizer, queridos, que em meio a tantas dificuldades que nós estamos enfrentando e vamos enfrentar até novembro, dezembro, vamos enfrentar, a igreja não pode parar de avançar. Nós precisamos avançar. Isso não quer dizer que nós não estamos nos cuidando, estamos tomando todas as medidas. Mas veja que em um ano apenas, em um ano que a pandemia se estendeu no nosso país e no globo, muitas pessoas não estão mais no nosso meio. E nós perguntamos, e nós em oração perguntamos: Senhor, o que está acontecendo? Como é que será até o final, queridos? Como é que será até o final? Quero encorajar o teu espírito, permaneça fiel. Entenda algo, que a igreja do Senhor, ela é a resposta para tudo que está acontecendo. Ela é a resposta, queridos. E nós estamos aqui celebrando a mesa do Senhor, porque ali é uma cena exatamente a esta que estamos vivendo,
seus discípulos já sentia, já sabia que Jesus em pouco tempo iria partir. Nós não sabemos em que rumo vai se estender tudo que está acontecendo. Veja que desde o começo, todos os dias, todas as semanas, é a semana mais crítica. Eu quero dizer, queridos, que as informações, elas são importantes, mas ela não mede, ela não é o que vai dizer em relação à fé que nós cremos, a convicção que nós temos de seguir em frente para a glória de Deus. E os discípulos ali reunidos, o Senhor estava nesse momento da ceia, e Paulo estava encorajando a igreja de Corinto, no capítulo 11. Paulo estava dizendo que eles tinham tantos dons, mas havia tantas preocupações, tantos conflitos no meio deles. E Paulo, no versículo 1 do capítulo 11, ele fala: sejam imitadores de Cristo Jesus. E quando você analisa aqui, observa no capítulo 11, e no versículo 21 diz: porque cada um come a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Queridos, esse momento não é o momento de pensarmos em apenas nos resguardar, ficar trancados e, eu preciso me cuidar. Não. Esse momento é de nós nos unirmos em Cristo, porque juntos nós vamos sair vitoriosos. Eu não posso pensar apenas no meu aconchego, eu tenho que pensar: Senhor, ajude o meu irmão que está fraco na fé. Ajude a igreja, ajude os meus irmãos que não estão compreendendo. Eu não vou cear aqui apenas pensando em mim apenas, mas eu vou cear com a igreja do Senhor, pensando: Senhor, alcance os meus familiares, alcance este município, esta cidade, esse estado, o nosso país, o mundo, Senhor, porque muitos deveriam estar conosco celebrando. Mas nós vamos celebrar hoje, queridos, não apontando o dedo, não condenando, porque nós somos tão pecadores como qualquer um ou outro que estão aí, ou está aqui no nosso meio. Mas nós vamos celebrar: Senhor, alcance através dessa ceia aqueles que estão fracos, aqueles que precisam ser abraçados. E não é a mesa da condenação, é a mesa da unidade, é da graça do Senhor. Não é a mesa para você olhar o irmão e achar que o irmão, ele é tão, que o irmão é pecador. Eu quero dizer que não, queridos, você é tão pecador, se não for muito mais do que ele. Mas esse momento é de você pegar o cálice e o pão e se recolher no seu momento de oração e falar: Senhor, como eu sou pecador, mas o Senhor me alcançou. Como é importante esse momento de nos unirmos, de orarmos e clamarmos. Se passaram aí 12 meses, querido, mas nós estamos aqui celebrando juntos o banquete da graça. Nós estamos aqui juntos. A igreja vai fechar, não importa o que vai acontecer. O importante é que nós não vamos desistir, nós não vamos retroceder. E nós estamos aqui participando porque nós cremos que há esperança em nome de Jesus. E Paulo está encorajando a igreja, dizendo assim: pare, analise, eu recebi do Senhor, então participe. Não é o momento de protelar
este momento único, momento maravilhoso de compartilhar com o próprio Cristo, porque aqui é um memorial, você está reconhecendo que você pertence ao Senhor Jesus, você está reconhecendo a morte, você está reconhecendo o preço que foi pago, a expiação completa na cruz, mas você também está reconhecendo que Ele vive, e nós podemos crer no amanhã. E você também, ao participar, você sabe que haverá um dia que todos nós vamos participar juntos do banquete celestial. Deus é maravilhoso, queridos. Não é o banquete da igreja do Nazareno, todos podem participar. Não é o banquete daqueles que se batizaram, é o banquete daqueles que creem que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. É o banquete daqueles que querem, junto com o Senhor, desfrutar, junto com cada um do irmão aqui, reconhecer que Jesus é o seu Senhor. O Espírito está aqui, queridos. Ele está aqui nessa manhã. Ele está aqui. E eu louvo a Deus porque nós vamos participar desse banquete maravilhoso. Esse banquete que nos aproxima. O passado, o presente e o futuro. O passado, a morte. O presente é que Ele está vivo e nós cremos que nós temos um futuro abençoado que é a morada eterna, o grande banquete. Amém, queridos? Eu quero convidar os irmãos que vão nos auxiliar aqui a servir a ceia. Por favor, pode vir à frente. Quem está aqui separado. Eu quero pedir, ao momento que você pegar os seus ingredientes, fique em espírito, sabe? Fique em espírito e se coloque assim, em oração mesmo, queridos. E não vamos tomar ninguém vai tomar individual, nós vamos celebrar juntos. Amém, queridos? A Mari vai cantar um louvor, né? Vai passar os ingredientes. Amém, queridos? A irmã Neuza. Amém. Pode servir a ceia, em nome de Jesus. Mesmo a peregrinar na solidão, de noite a descansar por um leito chão. Em sonhos vou rogar, mais perto eu quero estar, mais perto eu quero estar, meu Deus, de ti. E quando a morte aqui me vier buscar, nos céus achar-te ali e
Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Santo és tu, ó Senhor, nosso Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Aleluia. 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 Declare palavras a Ele nessa manhã, queridos. Você pode falar que Ele é santo, querido. Em uma só voz, declare que Ele é santo. Ele é santo. Ele é santo. Você está aqui para celebrar, para dizer que Ele é santo. Aleluia. 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 Ele é santo, igreja. Ele vive. Ele não está pregado em uma cruz. Ele não está pregado em uma cruz. Ele está vivo. Vivo. Ele está vivo. Santo, não há outro, é o Senhor Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Enquanto a Mari está cantando mais um pedacinho, se coloque em pé, por favor. Digno de louvor. Isso. Amém. Declara santo, santo, santo. Aleluia. 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 Senhor, Santo és tu, ó Senhor, nosso Deus. visita os enfermos, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Cure, Deus, os cativos. Aleluia. Quebre, Deus, grilhões, cadeias. Aleluia. Nós cremos, ó Deus. Santo. Nós cremos, Senhor. Santo. Assim como Paulo, É o Deus, Senhor Deus conduziu poderoso, todos em segurança digno de louvor, por uma palavra. digno de louvor. Nós teremos essa Tu palavra, és Senhor. santo, Nós
nós teremos essa palavra, Deus. Santo, Nós teremos essa palavra, Senhor. é o Senhor. Vamos chegar Deus vivos, poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Aleluia. Aleluia. Feche os teus olhos. Levante o teu cálice, por favor, levante. Ah, Senhor, como o Senhor é maravilhoso, Senhor. Assim como Noé, Deus, estava junto, Deus, com a sua família dentro daquela arca que representava a igreja. Eles saíram, ó Deus, chegaram vivos, vitoriosos. Assim como, ó Deus, seus discípulos, ó Deus, quando Jesus deu uma ordem, entre nesse barco e vá, passe, vai até o outro lado. Assim, Deus, eles chegaram vitoriosos, intactos. Assim como Paulo estavam com, ó Deus, aqueles homens dentro do navio, mesmo aqueles que não criam. Paulo, cheio do Espírito Santo de Deus, deu uma ordem: permaneça neste barco, que nenhum vai se perder. Assim, Deus, eu peço, Senhor, que cada um aqui seja um Paulo, Senhor, cheio do Espírito Santo de Deus, e declare para os seus amigos, para os seus familiares, por onde passar, permaneça fiel, que você vai chegar, você vai vencer, a morte não terá poder sobre você. Vamos chegar vitoriosos em nome de Jesus. Oh Senhor, nós consagramos esses ingredientes, Senhor. Nós consagramos porque, ó Deus, o pão, Deus, representa o teu corpo que foi moído, Senhor. Foi moído na cruz. Foi moído no caminho, na trajetória. A cada chicotada, Senhor, nós estávamos sendo perdoados. E o suco, Senhor, que representa o teu sangue, que foi, ó Deus, cada gota, cada gota que foi saindo do seu corpo, o Senhor estava restaurando a nossa sorte, o Senhor estava nos perdoando e nos unindo, Senhor, ao Senhor. Hoje nós não somos bastardos, nós não somos criaturas. O teu sangue derramou, Senhor, e o Senhor falou apenas uma coisa: hoje vocês são os meus filhinhos. Aleluia. Filhinhos, nós estamos celebrando a Ele que vive. Ele vive, filhinhos. Aleluia. Consagramos, Senhor, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu sei que está difícil, não dá para nós trocarmos os cálices. Você tem liberdade de trocar com a sua esposa, no máximo aí, filho. No máximo com a esposa, o filho. Ou a mãe. Então troque, e no momento que trocar, já comece a ajoelhar em nome de Jesus. E nós trocamos em nome de Jesus com todos que estão nas suas casas. Você pode levantar o cálice apontando lá para a câmera e falar: eu troco com você, nós temos comunhão com vocês. Nós temos comunhão com vocês em nome de Jesus. Se estiver filmando,
Se tiver filmando, mas amém. O Espírito está alcançando quem está tomando ceia agora. Aleluia, estamos arrumando, tudo vai ficar perfeito em nome de Jesus. Pois recebi do Senhor o que eu também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. E Ele dá uma ordem, não é uma opção. Façam isto em memória de mim. Aleluia. Pegue o pão, queridos, vamos comer em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Da mesma forma, depois da ceia, Ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Aleluia. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Queridos, pegue o suco, pegue, e ao tomar, você vai lembrar da nova aliança. Vamos tomar o suco em nome de Jesus. Será que você pode dar um brado de glória a Deus, de aleluia? Você pode declarar: Ele vive. Ele vive. Você pode declarar: eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Porque Ele vive. Senhor, eu quero te agradecer, Deus. Obrigado. Obrigado pelo teu povo, pela tua igreja. Nós estamos aqui, nós cremos, Senhor, e nós pedimos uma coisa, Deus: Maranata, vem, Senhor Jesus. Maranata, vem, Senhor Jesus. Maranata, vem, Senhor Jesus. Maranata, vem, Senhor Jesus. Aleluia. Se coloque em pé e vamos adorar a Deus mais um pedacinho, enquanto os obreiros estão recolhendo o cálice. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos
Aleluia. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos, está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Mari. Santo, santo, santo é o Senhor. Nós já vamos embora. Vem cá só os aniversariantes para nós orarmos em nome de Jesus. Vem aqui Alejandre. Vem aqui a Lu, a Júlia, gente. A Júlia do Samuel e a Gi. Juliana. Obrigado, Rebeca, minha auxiliar. Ela foi para Cosmópolis comer um bolinho com a vovó. Mas aqui está o Alexandre e a Lu. Luciana. Glória a Deus. 15 aninhos. Gente. Tá uma senhora já, hein? Já mandou o currículo pro garoto aprendiz, vai começar a trabalhar, levantar cedo. Acabou a moleza, né? Fala, não, ainda não, né? Que bênção, parabéns, viu, Lu? Nós amamos a sua vida, você é demais, viu? Uma menina, esse sorriso aí, ó, quem tá chateado, quem tá triste, vê esse sorriso lindo seu aí, nós nos alegramos com você, viu? Você é querida e eu vejo o amor que você faz as coisas. Pneuma aqui, você, ó, descontraiu o ambiente aqui, ó. Trouxe alegria aqui no Pneuma aqui, ó. Foi demais, demais. Que Deus te abençoe, viu? Você é querida. Você é amada neste lugar, viu? Você é amada. Tá bom? E Alejandre. Glória a Deus, Alexandre. Mais um ano. Cabelo branco. Meu Deus, chegou, né? Você tá igual eu, corto bem baixinho para disfarçar os pelos brancos, rapaz. Eu corto no cabelo, ele é nos primos aqui há muitos anos. Aí cada ano que ele passa a maquininha, eu seguro assim, eu falo, meu Deus do céu. Ele falou assim, tá acontecendo, rapaz, agora era só preto, agora só tá branco. Eu falei, pois é. Que Deus te abençoe, Alexandre. Mora logo ali em Cutia, um tiro de espingarda, né? Rapidinho. Gente, nós temos uma grande alegria pelo Alexandre, né? Porque ele, a família dele, o Dani, a Duda e a Eliana, é uma alegria porque eu vejo o comprometimento que vocês têm com Cristo e com a igreja que vocês servem, né? Mesmo morando em Cotia, não falta um culto, né? Um amor, um desejo, né? Tá quase terminando a Bíblia, né? Então, ele falou logo no começo, a primeira pessoa que me procurou falou, pastor, esse ano eu quero ler a Bíblia inteirinha. E aí vira e mexe, ele manda lá um comentário. Tá onde, Levítico? Terminando o Juiz? Olha isso, gente. Coisa linda, gente. Né? Que Deus possa te abençoar, Alexandre. E te conduzir. Tá bom? E que você permaneça fiel. E o ano que vem nós vamos orar aqui. Eu vou te dar um abraço bem gostoso. Que até lá, esse vírus maligno não existe mais. Amém? E vocês também, glória a Deus. Estenda as mãos para cá, nós abençoamos, Senhor. A Luciana com toda a sorte de bênção. Oh Deus, em nome de Jesus, 15 anos, Deus, uma idade tão importante, tão necessária, tão, oh Deus, aqui existe, ó Deus, um compromisso, uma mudança completa, Deus, de menina para uma adolescente cheia do Teu Espírito. E nós abençoamos, ó Deus, a Luciana com toda a sorte de bênção, lançamos e declaramos, ó Deus, vida sobre ela, ó Deus, que ela possa continuar crescendo em graça e em conhecimento. Conduza teus passos, Pai, conduza as tuas decisões, em nome do Senhor Jesus, por onde ela caminhar, conduza com toda convicção de espírito. E nós oramos sobre a vida do Alexandre também, Deus. Mais um ano, Deus, nós abençoamos, em nome de Jesus, a vida do Alexandre, a tua casa, os teus projetos. Obrigado, Deus,
pela vida do Alexandre, profetizamos anos vindouros, mais do Senhor, mais do teu Espírito. Oramos junto com a igreja, junto com a família, junto com toda a liderança, e profetizamos, ó Deus, que eles permaneçam fiéis ao Senhor, em nome de Jesus, amém, e glória a Deus, amém, queridos, aplauda bem gostoso, Deus abençoe, amém, glória a Deus. Tem alguém que nos visita pela primeira vez está aqui, tem alguém? Glória a Deus. Qual o nome? Leandro, seja bem-vindo, Leandro, do lado. Suelen, é esposa? Oh, glória a Deus, hein? Você é valente, Leandro, é isso aí, glória a Deus. Leandro, Suelen, do lado. Nicole, sejam bem-vindos, viu? Deus abençoe. Eu falei o quê? Nicole, Vitória, tudo termina com hora. Nicole ou Vitória? Ah, Nicole e Vitória. É só Vitória. É Vitória, Vitória, Vitória. Isso, louvado seja Deus. Tudo é vitória, louvado seja Deus. Hoje você recebeu tua vitória. Amém, Leandro, Suelen, Nicole. Meu Deus. Esteja orando por mim. Gente, eu vi um aqui, Nicole. Lá no final, Vitória. Aqui, e aqui receba. Ó. Aqui eu vi Nicole, Vitória, e aqui receba. Então ficou difícil, né? Mas louvado seja Deus. Deus abençoe família abençoada, né? Os nossos líderes aí, o Ministério de Casais, Luciana e Patrícia. E Alan vai receber vocês. Patrícia e Alan, né? Mas amém, gente. Amém. Era para eu não estar aqui hoje, eu estava em viagem, fui resolver uma questão importante em Curitiba, mas a minha mãe, meus irmãos, minha mãe ontem era 4 horas da tarde, a gente estava comendo franguinho lá no sítio dela. Falei, mãe, eu preciso ir embora. Filho, vai não, filho. Falei, eu preciso ir embora, mãe. Vai amanhã. E as crianças, a Rebeca, fazendo assim um grande, né, como é que eu posso dizer assim? Um drama assim, mas um drama santo, sabe? Pai, amanhã nós levantamos 4 horas da manhã, nós vamos embora, né? Mas eu fiquei preocupado porque eu queria celebrar a ceia com vocês, gente. Era isso. Né? E eu sei que foi um tempo muito bom lá em Curitiba. Não foi uma viagem, assim, foi mais algo familiar. E eu creio que foi um tempo necessário. Amém? Então, se o Espírito te conduzir em algo, obedeça. Obedeça. Amém? Levante as tuas mãos. Amém. Senhor, nos leva em paz. Nos guarda. Nos livra. Obrigado pelos nossos visitantes. Obrigado pela palavra que o Senhor trouxe ao teu servo, pastor Júnior. Obrigado por todo esse momento que nós passamos aqui. Nos leva em paz. Senhor, eu creio que essa semana esse vírus maligno não vai alcançar o teu povo, Deus. Nos guarda, coloque escudos, coloque anjos do Senhor ao nosso redor. E nós também profetizamos que se tem alguém, ó Deus, que nós estamos orando, Célia, tantas crianças, Deus, essa semana, Senhor, tenhamos notícias gloriosas. Em nome de Jesus, nos leve em paz, guarde a nossa vida, guarde o nosso coração, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a graça preciosa do teu Filho Jesus e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre cada um aqui, hoje e para todos sempre, em nome de Jesus, amém. Aplauda aí, bem gostoso, louvado seja Deus. Eu olhando a irmã Neuza, que a irmã Neuza tomou a vacina, glória a Deus, está aqui, novas, vai viver até 100 anos aí, dando glória a Deus. E nesse lugar vai comemorar 80 anos aqui, hein? Deus te abençoe, gente. Vá em paz.